Olá, tudo bem? Como tem passado? Como passou a semana? Tranquilo? Tem ficado em casa? Tem se cuidado? Muito bem, é isso aí. Eu estava com saudades, mas já voltei para a gente ter mais aulas, mais ciências no nosso dia. Eu sou a professora Ana Carol, estamos juntos e antes da gente começar, não vamos esquecer, o de sempre, né? Os nossos combinados. Que você já deve estar fazendo tudo bem certinho, eu tenho certeza que você já até se acostumou a fazer todas essas coisas que são necessárias para a gente se proteger, mas não custa a gente lembrar, né? Vamos lá então? Olha lá. Não esquece, não vamos sair, né? Vamos ficar em casa só se for mesmo necessário. Se for sair, por favor, utilize sempre a sua máscara e tem que cobrir o seu nariz, não deixe a máscara longe do nariz, porque senão não adianta. Sempre lave as suas mãos, né? Lembra que lavar as mãos direitinho com água e sabão é a melhor forma de se manter protegido. Se não tiver água, sabão, usa o álcool gel lá 70%. Se for tossir, espirrar, tem sempre que cobrir o nariz e a boca. Se não tiver um lencinho, lembra de usar o braço lá, o cotovelo, né? Deixe as janelas da sua casa todas abertas, né? Para o ar circular e manter tudo ventilado. Tudo que a gente usa frequentemente, o nosso celular, o controle remoto, tudo que a gente fica mexendo muito, é bom sempre também manter higienizado, né? Isso que a gente tem que fazer sempre, dormir bem, alimentar-se de forma adequada, é importante para o nosso corpo ficar forte e protegido. Tenta evitar colocar as mãos nos olhos, no nariz, na boca, né? Se fizer isso, corre lavar a mão e se for mesmo necessário ficar mexendo no olhinho, tá com uma coceira, no nariz, na boca, mantenha a sua mão sempre bem limpinha. Não vamos compartilhar os objetos, né? O talher, a toalha, os pratos, os copos. No dia a dia isso já não é muito bom, é sempre bom a gente ter os nossos objetos pessoais reservados. Agora, então, muito importante. E aí a gente tem um novo modo, né, de dizer para as pessoas que a gente está feliz, que a gente gosta delas, né? Agora abraçar, beijar, chegar muito perto não é bom, porque a gente precisa manter o distanciamento social. Então um bom sorriso, um eu te amo, um gosto muito de você, já vai ser bem importante para as pessoas para quem você quer dizer que gosta e ama, tá bom? Por enquanto a gente fica assim. Acho que já já a gente vai conseguir voltar ao nosso normal e as coisas vão se resolver. Então, vamos manter essa rotina de cuidados, que são tão poucos, que a gente se mantém protegido, ok? Agora eu quero saber se você já pegou todas as suas coisas, os seus materiais. Se você ainda não pegou, aproveita para já organizar e agilizar tudo isso. Se você já pegou, já comece a organizar aí que a gente vai colocar as informações da nossa aula de hoje. Então, sempre lembrando lá que você utiliza os materiais que você está acostumado para fazer os seus registros. O caderno, ou a folha, o lápis, a borracha, o seu apontador, tudo que você julga que é necessário para estar aqui comigo na nossa aula, ok? Aí a gente vai colocar as informações da aula de hoje. Nós já estamos na aula de número 28. Passou bastante coisa, né? Então você vai colocar, como sempre, a data, a aula de número 28 e vai escrever lá ciências. Eu vou te dar um tempinho para fazer isso. Se ainda não pegou o material, corre lá e já agiliza, tá bom?
Então deixa o seu material aí próximo de você, que quando a prof for utilizar, eu aviso para você pegar. Sente-se confortavelmente, lá vamos nós, tá pronto? Então olha só, hoje a gente ainda vai ter o tema Terra e Universo, que já é o que a gente está tratando há algum tempo, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre as atividades que são realizadas nos diferentes períodos do nosso dia, né? Então vai pensando já sobre isso. Sempre que a gente fala do tema da aula, eu peço para você começar a pensar sobre o que será que a professora vai falar, será que eu sei alguma coisa sobre esse assunto? E aí você já vai aí deixando as perguntas todas prontinhas na sua cabeça. Antes da gente entrar nesse tema, vamos dar uma lembradinha do que a gente viu na aula anterior, você lembra? Lembrou? Então eu vou te ajudar caso você não tenha lembrado. Olha só, a gente conversou sobre os animais de hábitos diurnos e noturnos. Lembrou agora, né? Lembra que diurno é aquilo que está relacionado com o dia, em especial com a luz do dia, né? Inclusive a gente conversou sobre essa estrela tão importante que deixa o nosso dia iluminado, que é o Sol. E aí, esses animais se organizam, têm a sua vida toda adaptada para que as suas atividades principais sejam realizadas no período diurno, ou seja, quando há luz do dia. Então, a alimentação, a locomoção, a reprodução, tudo isso fica para ser realizado no período do dia. É muito parecido com nós, os seres humanos. Vai pensando sobre isso, né? Normalmente a gente organiza a nossa rotina, as coisas que costumamos fazer quando há a luz do dia, né? E aí eu trouxe ali muitos animais, conversei com vocês sobre esses animais que foram adaptados, ou seja, com o passar da evolução na natureza, eles foram se adaptando para que as suas atividades acontecessem durante o dia. E aí eu trouxe alguns com curiosidades, trouxe animais, inclusive, que estão ameaçados de extinção, né? Que são esses animaizinhos que durante o dia fazem as suas atividades. Lembra que a prof sempre fica perguntando muito as coisas, sempre muito curiosa e quer perguntar tudo? E aí eu imagino que você tenha perguntado. Tá bom, a prof falou que os animais de hábitos diurnos são aqueles que organizam a sua vida para alimentar-se, se locomover durante a luz do dia. Mas aí eu fiquei pensando, por que será que isso acontece? Por que isso ocorreu com esses animais? Porque tem um grupo de animais que se organiza durante o dia e descansa à noite, e tem um grupo de animais que faz o contrário, né? Que descansa durante a luz do dia e à noite vai fazer as suas atividades. E aí eu fui investigar para contar para você também por que é que isso aconteceu. Como é que a natureza organizou isso? Por que será que foi dessa forma? E aí a primeira coisa que a gente vai ver é uma questão relacionada à percepção visual. Percepção visual, prof? Que nome difícil, diferente. Está principalmente relacionada com a questão de poder enxergar bem, né? De como percebe os objetos, as cores e tudo ao nosso redor. E aí o que acontece? Esses animais que estão adaptados para a luz do dia enxergam bem, ou seja, enxergam bem as cores, enxergam em longas distâncias. Aí olha lá, eu trouxe o gavião real, que a gente também conhece por arpia. Lá no nosso zoológico em Curitiba, se você já visitou, tem um casal de gavião real lá, bem lindo, que se você tiver a oportunidade, quando tudo isso acabar de ir visitar, vai com o seu responsável e observa. A arpia, o gavião real, é um animalzinho que consegue focalizar um rato, por exemplo, escondido lá no meio da grama a 5.000 metros de altitude. Pense que 5.000 metros de altitude é uma distância bem grande. E o gavião real pode estar lá no alto no seu voo e consegue perceber esse bicho se locomovendo lá no chão para poder caçar. Lembra que eu contei para você que ele consegue, inclusive, durante o voo, capturar a sua presa e continuar voando, né? O fato dele enxergar bem ajuda muito. E aí ele enxerga bem, obviamente, durante a luz do dia. Ele percebe essas cores, os movimentos, e isso faz com que ele consiga sobreviver. Por isso ele caça, consegue se alimentar na luz do dia. Então, a percepção visual é importante para esses animais. Trouxe mais um exemplo para você. Agora um inseto, a libélula.
As libélulas são muito importantes no nosso meio ambiente, sabe por quê? Porque elas se alimentam de mosquitos, né, dos mosquitos menores. Isso é importante, por exemplo, para que não haja uma praga de muitos mosquitos na natureza. Claro que nós, seres humanos, chegamos à cidade, né? E aí acaba que os mosquitos acabam se reproduzindo em grande quantidade. Lembra do mosquito da dengue, que a gente tem que cuidar com ele? Se você vê uma libélula aí pertinho da sua casa, próximo de onde você mora, agradeça. Ela é uma grande ajuda porque ela se alimenta desses mosquitinhos, né? Desses insetos menores. E ela também tem essa visão tão aguçada, tão boa, que permite que ela consiga enxergar o mosquito que é bem pequenininho e consiga ir lá e se alimentar. Então, por isso, ter essa visão melhorada, né, tão boa, facilita para que a sobrevivência aconteça no período do dia, enquanto a luz está enquanto o sol está no céu. Trouxe mais um. Esse é um dos que eu mais gosto. Você gosta? É o camaleão. E aí eu já trouxe esse foco aí, ó, do olhinho dele, porque o camaleão consegue virar os olhinhos para todos os lados. E tem outra questão que é bem importante. Ele consegue fazer isso um olho por vez. Por exemplo, ele consegue, com o olho esquerdo, perceber se há um inimigo, um predador próximo a ele. E com o olho direito, ao mesmo tempo, ele já consegue perceber o ambiente para encontrar um local onde ele possa se esconder, né? Lembra que o camaleão se camufla, né? Então, o camaleão tem essa capacidade de mudar as suas cores de acordo com o ambiente onde ele está. Isso também ajuda muito na sobrevivência da espécie. E o fato dele ter essa percepção visual tão aguçada faz com que ele sobreviva mais. Mas, claro, que às vezes o predador acaba encontrando ele e aí pode ser que ele não sobreviva. Mas na maior parte do tempo, conseguir perceber isso para também se alimentar é muito importante para a sobrevivência da espécie. Por isso, esses animais estão adaptados para o dia. Porque imagine, à noite, mesmo que ele enxergue muito bem, com a escuridão fica difícil perceber tudo. E aí, a luz do dia facilita isso. Por isso que eles estão adaptados para isso. Aí a gente ainda vai ter outra questão, que são os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? O calor excessivo, o frio, a chuva. Então, todas essas coisas que podem modificar a natureza, né? Então, podem aí trazer um ambiente diferente. Aí, olha lá, eu trouxe o primeiro exemplo, que é o esquilo. O esquilo tem hábitos que são diurnos, então ele se alimenta durante o dia, vai em busca da sua comida durante o dia, né? Mas ele tem uma questão bem importante, por quê? Porque ele organiza conforme a temperatura. Então, quando é primavera e verão, o esquilo sai logo pela manhã, que está um pouquinho mais fresco, o calor não está tão grande, e vai em busca dos seus alimentos. E também quando está quase para finalizar o dia, quando o sol está quase se pondo, ele também vai em busca do alimento. Por que ele faz isso? Consegue imaginar? Imagine, quando está um dia bem quente, com muito, muito calor, quando a gente sai ali próximo ao horário do almoço, meio-dia, 1h, o sol está bem mais quente do que quando a gente levanta pela manhã, por exemplo, às 7 da manhã, né? E aí é muito mais fácil, por exemplo, sair para caminhar às 7 da manhã do que sair debaixo da luz do sol ao meio-dia. Por quê? Porque o calor é maior. E a natureza, muito inteligente, ajuda esses animais a perceberem essas diferenças de temperatura. E aí o esquilo, muito esperto também, quando chega o inverno, que são aquelas temperaturas frias que a gente tem que se proteger, ele passa então a buscar a sua comida um pouquinho mais tarde. Então ele começa a sair próximo do meio do dia ali, né? Então ele começa a buscar o seu alimento já mais perto de 11h, meio-dia, 1h. Por quê? Porque é o horário que o sol está um pouquinho mais quente, né? No inverno não faz tanto calor como no verão, mas a temperatura aumenta um pouco. Então o esquilo, muito esperto, usa esses horários para poder buscar o seu alimento. Percebe como a natureza é muito inteligente e conseguiu adaptar esses animais de forma muito interessante? Porque, pensa, a gente olha para o esquilo e nem consegue imaginar que ele tem que se preocupar com essas questões, né? De tomar muito sol ou de se proteger do frio.
e ele tem esse cuidado, porque ele precisa sobreviver. Então, a questão ambiental, o fator ambiental influencia na vida do esquilo. Aí eu trouxe mais um também. Agora, a gente vai ter os animais de hábitos noturnos. Lembra do noturno, né? A palavra já diz alguma coisa para nós. Tudo o que acontece no período da noite. São os animais que saem para caçar, para se acasalar, que se locomovem pela floresta quando está de noite, quando está escuro. Então, a gente viu vários exemplos de animais que têm a sua vida ativa no período da noite. E aí eu fiz a mesma pergunta, né? Bom, eu já entendi que aqueles animais que estão adaptados para o dia têm a questão do fator ambiental, o frio, o calor, a chuva para resolver, a questão visual, que é importante, né? Então enxergar bem as cores para poder durante o dia perceber tudo é bem importante. Mas e à noite? O que será que aconteceu com os animais da noite? Como eles se adaptaram para enxergar ou para fazer as coisas no escuro? Eu acho muito difícil ficar no escuro fazendo tudo, né? A gente precisa sempre de ajuda, de iluminação, porque nós, seres humanos, precisamos da luz para enxergar. E aí eu fui perguntar também, por que esses animais só fazem as suas coisas à noite? O que será que aconteceu para isso, para eles poderem sair à noite e fazer as suas atividades? E aí eu fui descobrir de novo uma coisa, que está relacionada com a percepção visual. Ué, prof, de novo percepção visual? Então quer dizer que esses animais também, assim como os diurnos, têm percepção visual? Isso mesmo, só que de uma forma diferente. Os olhos desses animais, a visão desses animais está adaptada para ambientes com pouca luz. Ou seja, ele precisa ter uma visão mais potente. Aí, olha lá, a prof trouxe um exemplo de um animal que é da nossa fauna aqui do Brasil, que é o jupará. O jupará é um bichinho muito curioso. A gente não sabe direito se ele é um urso, se ele é um gato, se ele é um rato, né? Ele tem essa característica. Então, observa lá o jupará. Ele tem uma potência maior, ou seja, ele precisa absorver a luz quando está no escuro. Então, o que acontece com esses animaizinhos? É como se ele tivesse um espelhinho lá nos seus olhos. E aí ele reflete qualquer luz que possa acontecer na floresta. Lembra que na floresta não fica absolutamente escuro, porque a gente tem a lua, né? Que ajuda a ter alguma iluminação. E qualquer iluminação, por menor que seja, esses animais percebem muito melhor que nós, por exemplo, não vamos perceber, né? E aí isso faz com que ele sobreviva na floresta. Porque daí a busca pelo alimento, a locomoção, né, os lugares para onde ele precisa ir, a reprodução acontece de forma mais tranquila. Eles têm lá no seu olho uma substância chamada guanina. Nome diferente, né? Pois é. Ela funciona dessa forma que eu expliquei para você agora, como se fosse um espelho, um refletor de luz. E aí ele consegue aproveitar a noite para fazer isso. Então, olha lá, o jupará é um dos exemplos de animais que tem essa possibilidade de enxergar à noite. Trouxe de novo a onça pintada. Eu adoro ela. Observem que quando ela passa nessa câmera que estava na floresta para poder observar os hábitos da onça pintada, os olhinhos deles parecem que estão brilhando, que tem uma luzinha, né? E é isso mesmo. Essa é a guanina. Ela é a responsável por deixar os olhinhos destes animais, em especial dos felinos, com essa característica que parece que tem uma luzinha. Eu tenho uma gatinha lá em casa e acontece isso mesmo. Quando está tudo escuro, a gente percebe que os olhinhos dela parecem que estão iluminados, né? Por quê? Porque ela tem essa característica de ser um animal noturno. Vamos lembrar que os animais domésticos acabam criando hábitos como os nossos. Então, por mais que a minha gatinha seja um felino e pela sua natureza esteja adaptada para fazer as coisas à noite, caçar, se alimentar, se locomover, como ela vive comigo em casa, ela acabou se adaptando aos meus hábitos. Então, no período noturno, ela já não é tão ativa, né? Ela até gosta de brincar quando estamos ali com ela, mas ela mudou um pouco o seu hábito, ou seja, ela se adaptou à rotina
que é a minha lá de casa, do ser humano. Isso acontece também com os cachorros, com os pets em geral. Eles mudam um pouco a sua característica natural para se adaptar ao ambiente que estão, que no caso é a nossa casa. Se você tiver um gatinho aí na sua casa ou a oportunidade de observar, preste atenção como eles ficam mais ativos, querem brincar mais no período da noite do que durante o dia, que eles escolhem mesmo para dormir e descansar. É uma característica desses animais. E a onça-pintada também faz isso. Aí, para ficar vivo à noite, comer e se locomover, tem uma outra questão que é bem importante também, que é a percepção auditiva. Está relacionada com a nossa audição, com a capacidade de ouvir, né? Mas aí será que tem que ouvir bem ou ouvir mal? Isso aí, tem que ouvir muito bem para poder perceber todos os barulhos ao seu redor, né? E aí eu trouxe o exemplo do morcego. O morcego tem uma capacidade auditiva bem especial, né? Ele tem uma espécie de um sistema de localização que funciona pela audição. Então, o que ele percebe? Ele emite um som e ele consegue calcular a distância de um objeto, do alimento que ele vai atrás, quando esse som retorna para os seus ouvidos. Então, o som bate lá em algum lugar, numa árvore, por exemplo, e retorna, e o morcego consegue calcular se aquilo está muito longe, se não vai conseguir chegar até lá em tempo suficiente, ou se está próximo dele e ele pode buscar o alimento. Então, isso é importante para que ele possa se alimentar e também sobreviver, porque da mesma forma ele percebe a presença de um predador e coisas desse gênero, né? Então, o morcego é um bom exemplo de percepção auditiva entre os animais. Lembra que conversamos na aula passada que não são todos os morcegos que se alimentam de sangue. Pelo contrário, né? Apenas 3 espécies aqui no Brasil é que se alimentam de sangue, e ainda assim, sangue de pássaros, né? De animais que estão lá na floresta, na natureza, né? A maioria dos morcegos se alimenta de frutas. Olha esse que eu trouxe, de néctar das flores, né? E lembra que eu ressaltei para você que eles também são polinizadores. Por quê? Porque quando se alimentam de uma fruta, por exemplo, descartam a semente. E às vezes também alimentam-se com a semente, mas quando fazem as suas necessidades, quando fazem cocô na natureza, eles liberam a semente. E aí acabam plantando uma nova árvore, uma nova fruta, uma nova flor, fazendo assim com que a natureza consiga se manter. Viu como é importante? Então a gente sempre tem que tomar cuidado e preservar a natureza. Aí a gente vai ter também novamente, a maravilhosa onça-pintada. Olha lá. Claro que ela também tem uma audição muito, muito aguçada, né? E ela tem a possibilidade de virar as orelhas para perceber melhor o som. Já percebeu que a orelha dos gatos, dos felinos em geral, parece um conezinho? Ela tem esta forma aqui, né? E não é por qualquer coisa, só para ele ficar com aquela carinha tão linda. É porque ajuda na audição, a perceber os sons do ambiente. E a onça-pintada faz isso. Ao menor barulho, ela já pode perceber o que está em volta dela. Se é um inimigo, se é um predador ou não, se é um alimento. E aí isso facilita, principalmente no escuro, né? Pense que ouvir bem, quando você não está conseguindo ver tudo, é muito importante para você fazer o que precisa. Aí a gente tem uma outra questão importante também, relacionada também ao sentido, que é a percepção olfativa, que está relacionada com o olfato, com a nossa percepção em sentir cheiros. Você percebeu que todas essas percepções que eu trouxe agora, nós seres humanos temos? E aí você pode estar se perguntando, professora, mas eu enxergo bem, eu enxergo todas as coisas de perto e de longe. Eu também escuto muito bem, prof, e além de tudo, sinto todos os cheiros no ar. Então, significa que eu posso sair à noite aí no escuro e vou conseguir perceber tudo? Não, não. Por quê? Porque nós estamos adaptados para fazer as nossas atividades para o dia. Então, a nossa audição, o nosso olfato e a nossa visão estão preparados, mas não o suficiente para que, por exemplo, sobrevivêssemos no período noturno, sem luz, né? A nossa audição é boa, mas não é
a necessária para a gente perceber os pequenos ruídos que acontecem na natureza, e o nosso olfato é a mesma coisa. Mas aí eu trouxe um exemplo de um animal que tem um olfato também bem aguçado, que é o lobo-guará. Também é um animal da nossa fauna que também está correndo risco de extinção. Ele, além de ouvir bem, de enxergar bem no período da noite, também tem um olfato muito bom. Então ele é capaz de sentir cheiro, por exemplo, do predador a quilômetros de distância. E isso faz com que ele se proteja. Da mesma forma, também consegue perceber o cheiro de uma comidinha deliciosa a quilômetros de distância. E aí faz com que ele tenha uma vantagem para se locomover, para ir em busca do alimento. Os cachorros, por exemplo, também têm o olfato bem aguçado. Eles são capazes de encontrar as coisas através do cheiro. Você já deve ter visto em algum lugar, na televisão, em alguma matéria, cachorros que são utilizados pela força policial para encontrar algumas coisas. Já ouviu falar? Então, é por essa razão, porque a percepção olfativa dos cachorros também é bem aguçada, né? Então, por isso, ele tem o nariz potente. Então, vamos dizer que ele tenha um super nariz, assim como o lobo-guará. Então, olha só, essas características, ao longo do processo de evolução, foi fazendo com que os animais organizassem a vida. Então, os animais que a gente viu de hábitos diurno têm aquelas características que vimos. E os de hábitos noturnos, características diferentes para sobreviver em um ambiente sem luz, escuro, né, que é diferente daquele da luz do dia. Lembra que normalmente os animais que têm hábitos noturnos, durante o dia, procuram ficar escondidinhos em tocas ou camuflados no meio da natureza para descansar, para recuperar as energias que foram gastas, para poder, na próxima noite, voltar a caçar, se locomover e fazer todas as suas atividades. Já os diurnos, durante o dia faz tudo e à noite, em tocas ou em algum lugar protegido na natureza, descansam. Certo? Aí, falamos dos animais. E vou te fazer uma pergunta novamente. Você acha que nós, os seres humanos, fazemos tarefas diferentes de acordo com o período que passa o dia? Pensa um pouquinho sobre isso. Você organiza o seu dia e tem atividades que acontecem no período da manhã, tem atividades que acontecem no período da tarde e no período da noite. O que acontece? Consegue pensar nisso? Começa aí a pensar na sua cabeça sobre esse assunto, porque a gente vai falar sobre isso. E aí, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que, geralmente, nós fazemos a maior parte das nossas atividades durante o dia, né? Por quê? Porque no processo de evolução, então lembra lá, quando os homens das cavernas começaram, né, aí a sua vida, você lembra que eles, durante o dia, saíam para se alimentar, para fazer as suas atividades, porque durante o dia ele pode enxergar melhor, ouvir, cheirar e estar adaptado para o dia. E à noite, o que ele fazia? Voltava para a caverna e ficava lá protegido. Porque daí à noite, como a gente não tem todas as habilidades necessárias para fazer as coisas à noite, ele ficava na caverna. Claro que, olha lá, a prof usou a palavra geralmente. Já não é mais uma regra, porque agora os seres humanos, nós temos a luz artificial. Então, quando um ambiente está escuro, eu vou lá no interruptor da minha casa e ligo uma luz. E aí eu não preciso só ficar no escuro e descansar. Por isso que a gente usa a palavra geralmente. Porque depois a gente vai ver que não são todos os seres humanos que organizam a sua vida durante o dia. Tem muitos profissionais e muitas profissões que organizam a sua vida justamente para que à noite possam estar disponíveis. Mas a gente vai ver isso depois. Espera um pouquinho. Vamos agora comigo pensar quais são as atividades que nós fazemos durante o dia. Então, quando há luz do sol, o sol está lá raiando, quais são as atividades que nós desenvolvemos? Aí eu trouxe algumas para a gente pensar. Olha lá, nós os adultos trabalhamos, né? É o período que geralmente a gente escolhe para trabalhar. Eu que sou prof, levanto pela manhã, tomo meu café da manhã e vou para a escola. Trabalho durante o dia. A gente estuda também, não é? Durante o dia. Olha você aí, olha lá na janela.
é dia e você está aí acompanhando a nossa aula. Por quê? Porque as suas atividades estão organizadas para isso. A gente pode também se exercitar, né? Fazer as nossas atividades físicas, brincar durante o dia também é muito bom. O que mais será que dá para a gente fazer durante o dia? Vai pensando aí, vai me contando. Aí eu coloquei algumas coisas. A gente pode ler, né? Pode sentar num canto, reservar um tempo do dia para ler um pouco. Podemos tocar um instrumento. É o horário que a gente escolhe para ir à praia. Claro que a gente pode ir à praia à noite, mas divertido mesmo é quando o sol está lá no céu brilhando e a gente pode ir curtir a praia durante o dia. Aí eu coloquei que a gente pode jogar futebol também. Você gosta de futebol? Eu também. Fazemos as nossas refeições, não todas, só durante o dia, mas grande parte delas, né? Logo que acordamos, qual é a primeira refeição que fazemos? O café da manhã. É a primeira refeição do nosso dia, depois de um longo período descansando, né? A gente pode jogar, que também está relacionado com brincar, né? Se você tem um tempinho reservado aí para jogar o seu videogame, ficar navegando na internet com o responsável, durante o dia é um bom momento. Quando estamos no nosso normal, né, na nossa vida normal, costumamos ir à escola, não é? A gente tem o período do dia, às vezes a gente fica o dia inteiro na escola e tem aqueles colegas que passam apenas um período, ou a manhã ou à tarde na escola. Por enquanto, a gente não está fazendo isso porque estamos aí com a pandemia e estamos ficando na nossa casa. Mas eu tenho certeza que você está com a sua rotina organizada para realizar essas atividades também, né? E isso é importante. Por quê? Porque daí você deixa o período da noite, aquele período que não tem sol e que está escuro, para descansar, para dormir, né? Claro que a gente não começa a dormir logo que a noite inicia, né? Normalmente a gente também estabelece uma rotina de coisas que podem ser feitas nesse período de tempo antes da gente ir descansar, antes de ir dormir. Aí eu separei também algumas coisas, ó. A gente precisa fazer a escovação antes de dormir, é importantíssimo. Durante o dia a gente também faz essa escovação, não é? Sempre após uma refeição a gente precisa fazer a higiene dos nossos dentes. E antes de dormir é ainda mais importante, porque nós vamos ficar um longo período descansando e aí os dentes precisam estar limpos. A gente também se alimenta, né? Que é a hora do jantar, né? Um momento que às vezes a gente consegue conversar com todo mundo, senta, né? Com o familiar, com todos os responsáveis para poder fazer essa última refeição do dia, que é aquela que vai encerrar o nosso dia e vai nos preparar para que a gente possa ir dormir. Eu gosto muito de ler antes de dormir. É uma das últimas coisas que eu faço para me preparar para dormir. Então, a leitura está lá na minha rotina antes do meu momento de dormir. Então, o meu livro está sempre lá pertinho da minha cama, que é o momento que eu reservo para a leitura. A gente também costuma tomar banho, né? É aquele momento antes, normalmente, de se alimentar, antes do jantar ou às vezes depois. E a gente aproveita, faz a higiene do nosso corpo. Lembra que com a Prof. Santina vocês viram todas as questões importantes relacionadas a manter a higiene. E tomar banho no período noturno, ali antes da gente ir dormir, é importante porque costuma relaxar o nosso corpo e ajuda para que a gente vá ter uma noite de descanso bem proveitosa, ou seja, durma a noite inteira com tranquilidade, tenha lindos sonhos. Então, essas são as atividades que a gente geralmente desenvolve. Lembra que foi aquilo que a gente conversou. Existem pessoas que organizam o seu dia de uma forma um pouco diferente, mas isso a gente vai ver em outro momento. Hoje eu quero te mostrar isso, que é uma rotina que deve ser muito parecida com aquela que você tem aí na sua casa. E aí, claro, como eu faço muitas perguntas, nós os cientistas adoramos fazer perguntas, eu quero perguntar para você, já parou para pensar por que é que a gente precisa dormir? Vou te contar. Será que a gente precisa dormir? É importante? Não é? Faz bem para a saúde? Não faz? O nosso corpo fica fazendo alguma coisa enquanto a gente está dormindo? Ficou curioso? Então, olha lá. É muito importante dormir, descansar. Primeiro, porque a gente recupera todas as energias. Já passou aquele dia
bem divertido, brincou muito, passeou, fez muitas coisas interessantes e chegou no final do dia, estava bem cansado e morrendo de vontade de deitar e descansar, o seu corpo faz isso porque ele precisa se recuperar. A gente não consegue ficar o tempo inteiro ativo, né? Ninguém consegue ficar dias e dias e noites sem dormir. A gente precisa dormir porque é essencial para o nosso corpo manter-se ativo. Então, primeiro, recuperar as energias. Melhora o nosso metabolismo. Ai, professora, metabolismo, o que é isso? Metabolismo é todo o trabalho que o meu corpo tem para se manter como ele está. Por exemplo, quando você se alimenta, a comida passa por um grande processo para que os nutrientes, as vitaminas, tudo seja absorvido pelo nosso corpo. E imagine que o seu corpo faz um grande esforço para que isso aconteça. E todo esse processo pode acontecer de forma muito lenta, pode acontecer da forma correta, adequada, ou pode ser rápido demais. E é durante o sono que o seu corpo começa a perceber como é que isso aconteceu. Por exemplo, será que ele digeriu os alimentos de forma muito acelerada ou será que não aproveitou tudo? E aí ele começa a regular. Então, ele começa a trabalhar para que todas as questões, tudo que seu corpo precisa fazer ao longo do dia para te manter bem, funcione corretamente. Dormir também é importante porque regula os nossos hormônios e os hormônios são essenciais à nossa vida, durante toda a nossa vida. Em especial para você que está sentadinho aí, é importante porque ele regula o hormônio do crescimento. Prof, então quer dizer que se eu não durmo bem ou durmo pouco, talvez eu não consiga crescer? Exatamente. Você precisa dormir bem, comer bem, para poder crescer corretamente. Crescer da forma adequada, direito, com saúde. Então, por isso, dormir é tão importante. É um momento tão importante que o nosso cérebro pega tudo aquilo que você aprendeu. Por exemplo, hoje tudo que a gente viu aqui na aula, quando você for dormir, é que vai fixar lá na sua memória. Por isso que a gente lembra das coisas, depois que se passa um determinado tempo. Por isso, quando eu durmo bem, eu vou bem na escola, né? Eu aprendo muito melhor. Por quê? Porque o meu corpo está funcionando corretamente. Outra coisa importante que acontece, todo o nosso corpo se repara. Então, os tecidos, se eu tiver com algum machucado na minha pele, tudo isso se recupera durante o sono. E os meus músculos também, porque lembra que você utiliza os seus músculos durante todo o dia para todas as atividades que você desenvolve. E aí, durante o sono, o corpo repara os músculos e deixa eles prontos novamente para que você possa no dia seguinte fazer todas as atividades. E aí, claro, como a gente sempre fala lá no comecinho dos nossos combinados, o seu sistema imune fica mais forte, ou seja, você fica menos propenso a pegar todos os tipos de doenças, inclusive o corona, né? Então, o seu corpo fica mais resistente. Isso é bom porque você fica bem protegido. Isso junto com uma boa alimentação e com tudo mais. E aí, por isso, dormir é tão importante. Agora, eu tenho mais uma pergunta. Já que a gente está falando em dormir, você já parou para pensar? Ou já viu que tem gente que ronca? Eu não. Só às vezes. Vou contar o segredo. Só às vezes. Mas aí eu fiquei perguntando, por que será que a gente ronca, né? Por que será que as pessoas roncam? E aí eu achei um vídeo bem legal da Universidade das Crianças, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha lá a prof falando de novo de uma universidade. Presta atenção nesse vídeo e aí você vai descobrir por que as pessoas roncam. Meu nome é Milena, tenho 10 anos, quero saber por que roncamos.
Quando respiramos, o ar passa pelas vias aéreas, entrando pelo nariz ou pela boca. Passa pela faringe, laringe, traqueia e pulmões. E para sair, ele volta pelo mesmo caminho. As nossas vias aéreas são como um canudo feito de músculos. Quando esses músculos ficam relaxados, o espaço no interior fica tão apertadinho que quando o ar passa, provoca um ruído. É o ronco. Mas nem todo mundo ronca. Você ronca? São seus avós, Milena. Os avós costumam roncar mais, porque quando a gente vai ficando mais velho, os músculos vão ficando mais relaxados, diminuindo o espaço por onde o ar passa. Em pessoas que bebem muita cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, acontece igualzinho, pois o álcool relaxa os músculos das nossas vias aéreas. Agora, algumas pessoas roncam apenas de vez em quando, dependendo da situação. E outras nem sabem que roncam. E aí, gostou? Viu só como são muitas coisas diferentes que podem fazer com que alguém ronque? Eu acho que eu tô naquela categoria de quem ronca às vezes, quando eu tô muito cansada. E você, será que ronca? Já perguntou para algum familiar? Converse aí com seus familiares sobre isso, explique para eles sobre por que roncam, né? Por que será? Será que eles sabem? Agora é uma boa oportunidade de você contar para eles sobre isso que você aprendeu. É uma curiosidade, né? E aí, mais uma vez eu vou dizer, esse desenho que a gente viu é da Universidade das Crianças. Então, é um site dedicado a responder questões científicas e todas as curiosidades que nós temos relacionadas à ciência, e é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. Se você puder, com o responsável, quando for navegar pela internet, dá uma passadinha por lá. Eu acho que você vai gostar, tem muitas coisas interessantes. Hoje, em especial, eu trouxe essa questão do ronco para a gente entender um pouquinho melhor, já que a gente aprendeu hoje que dormir é essencial para a nossa saúde, bem como desenvolver as atividades durante o dia de forma adequada também, né? Se alimentar corretamente, ter horário para fazer tudo, né? Uma rotina bem estabelecida, é importante também para o nosso desenvolvimento. Então, comece a prestar atenção um pouquinho nisso, que você vai perceber como é que a sua vida está organizada. Hoje, o nosso tempo terminou. Estamos chegando ao final. Fica bem, se cuida, fica de máscara se precisar sair no nariz, tá bom? Tchau, tchau, se cuida, até a próxima aula!